Se antes Saulo de Tarso trilhava o florido caminho da estrada de Jope, agora Saulo trilha o caminho do deserto. Se antes Saulo de Tarso experimentava as flores com o mundo, que tem 1000 espinhos, agora ele compreendia que um espinho com Jesus tem 1000 flores. No capítulo 2 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, intitulado O Tecelão, nós veremos Saulo de Tarso diminuindo-se e experimentando as rudezas do deserto após um encontro com o seu grande mestre e orientador na vida material, na vida de doutor da lei, Gamaliel, que havia se retirado para a cidade de Palmira e na convivência com o seu irmão entrava a meditar mais profundamente nas lições do Evangelho. Ele, Gamaliel, agora recebia o pupilo Saulo de Tarso, profundamente transformado. A riqueza do diálogo dos dois, as lições que Saulo vai aprendendo são lições para a nossa vida. São lições que devem ser meditadas e adaptadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Como, aliás, Gamaliel ensina a Saulo, trazendo novas luzes sobre o entendimento da lição de Moisés, do Antigo Testamento, da entrada nessa nova terra, nessa terra prometida que agora ele compreendia ser o Evangelho de Jesus. Que beleza profunda nesse diálogo. E nós vemos então Gamaliel recomendando a Saulo que entrasse num período de disciplinas ásperas, de trabalhos rudes, trabalhos manuais, que lhe trariam a necessária disciplina espiritual. Foste humilde tecelão antes de conquistares os títulos honoríficos de Jerusalém. Agora que te candidatas a servir ao Messias na Jerusalém da humanidade, é bom que voltes a ser modesto tecelão. As tarefas apagadas são grandes mestras do espírito de submissão. Não te sintas humilhado, regressando ao tear que nos surge, presentemente, qual amigo generoso. E ele diz: à primeira vista, considerando tua situação de realce no mundo, seria justo recorrer a parentes ou amigos, mas não estás doente, nem envelhecido. Tens saúde. Não será nobre convertê-las em elemento de socorro a ti mesmo? Todo trabalho honesto será selado com a bênção de Deus. E ele então segue o caminho em meio ao deserto. Segue para o oásis de Dan, onde ele teria um encontro com o Evangelho nas areias. Aprenderia a lição do Evangelho de forma viva e intensa, reencontrando o seu passado de erros. Áquila e Prisca, que haviam se retirado, fugindo das perseguições iniciadas por ele mesmo, Saulo, agora o acolhiam na tenda do deserto, como família, como o próprio irmão. Ele então aprenderá a importância da lição de Jesus. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, pois ele vai tomar ciência de que os cristãos oravam por ele, Saulo, enquanto ele era o grande perseguidor. Nós também tomamos contato, recebemos grandes lições acerca da lei de causa e efeito, compreendendo que os nossos atos, as nossas atitudes podem ter consequências que nós sequer imaginamos. Saulo vai entender que, pelos seus desmandos, outros companheiros acabaram agindo de forma arbitrária, cruel, sem que ele sequer ficasse sabendo. É então que nós vamos ver a descrição da transformação física exterior de Saulo,
que reflete também na sua transformação espiritual. A rudeza, o trato, as suas feições exteriores, que no trato com o deserto e com a inclemência da natureza transformam a sua pele, o seu rosto, as suas mãos, vão talhar no seu espírito as disciplinas, a espiritualidade viva e o olhar de profunda paz a que ele tanto almejava. O ex-rabino modificara o próprio aspecto ao contato das forças agressivas da natureza. A epiderme queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida transformara-lhe o semblante. As mãos afeitas ao trato dos livros tornaram-se calosas e rudes. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera, finalmente, aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da morte ignominiosa, o fervor de Abigail, as virtudes morais dos frequentadores do caminho que perseguiram Jerusalém. A autoeducação, na ausência dos recursos da época, ensinara-lhe a alma ansiosa o segredo sublime de se entregar ao Cristo para repousar em seus braços misericordiosos e invisíveis. Eis uma das grandes lições desse capítulo: entregar-se ao Cristo. Quando Saulo experimenta a privação de todas as facilidades, de todos os recursos e mesmo a privação dos seus afetos mais queridos, ele então vai viver intensamente a experiência da entrega a Jesus. Esse talvez seja o grande convite das nossas reencarnações: viver a experiência da entrega nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiosos, em que nós nos sentirmos em profundo deserto, em profunda solidão. Jesus encherá nosso espírito de luzes. É preciso, no entanto, que nos conservemos conectados com o seu amor, que experimentemos a total entrega, a total disciplina, buscando sintonizar os nossos propósitos de vida às vontades de Deus, às vontades do Mestre Jesus. Senhor, que queres que eu faça? Saibamos ouvir as orientações e os chamados de Jesus.